Olá, essa é a quinta aula do quinto módulo de neurofisiologia. Continuaremos falando sobre neurobiologia da memória. Especificamente, hoje discutiremos a base neural para o armazenamento da memória. Já discutimos na aula passada que grande parte das nossas experiências, dos fatos que nós aprendemos, na verdade não são armazenados na memória de longa duração, permanecem apenas sob a forma de memória de curta duração, que depois é perdida. No entanto, alguns fatos, algumas experiências são armazenados na forma de memória de longa duração e podem nos acompanhar durante toda a nossa vida. No entanto, eu já tinha adiantado, para que isso ocorra, são necessárias mudanças físicas no encéfalo. Como isso ocorre ao nível celular é o que a gente vai discutir a partir de agora. Essa analogia da mata com trilhas, nós já utilizamos quando a gente estava discutindo o controle do movimento corporal, lá no módulo 3. Quando, por exemplo, eu comentei com vocês que se você treinasse muito uma habilidade motora, é, tocar um instrumento musical, por exemplo, as vias neurais para o controle daqueles movimentos seriam reforçadas. Isso ocorre, evidentemente, o tempo inteiro. No entanto, na nossa discussão de hoje, é importante a gente adicionar mais uma variável aqui. Tão importante quanto reforçar alguns circuitos neurais, que aqui são representados pelas trilhas que nós andamos diariamente, é talvez enfraquecer outros circuitos neurais, representados aqui por aquelas trilhas que nós não percorremos diariamente, que vão sendo, portanto, reflorestadas. Como o sistema nervoso armazena informação nessas trilhas aqui representadas, ou seja, nesses circuitos neurais, é o que nós vamos ver a partir de agora. Para isso, a gente vai discutir dois exemplos, certo? Nós vamos falar sobre sensibilização e habituação em um circuito neural muito simples de um invertebrado, e vamos falar sobre LTP e LTD, potenciação de longa duração e depressão de longa duração no hipocampo, que é uma região muito importante para a memória declarativa, como a gente vai ver. Já certamente todo mundo conhece a Dory, né? Já pararam para se perguntar se existe algum caso semelhante ao da Dory na vida real? De fato existe. O caso que inspirou a Dory talvez seja o caso mais comentado e estudado da neurociências, o caso HM. HM são as iniciais para Henry Molaison. O nome do paciente só foi revelado após a sua morte em 2008. Em meados da década de 50, ele sofreu uma cirurgia para tratamento de uma epilepsia intratável, a partir de outras estratégias. E ele teve a remoção bilateral do seu lobo temporal medial. A partir da cirurgia, ele desenvolveu um grave déficit de memória. Hoje a gente sabe que a déficit de memória do HM era para memória declarativa. Vamos falar sobre o caso HM na nossa próxima aula. E talvez vocês tenham se lembrado de outras obras, tanto cinematográficas quanto livros, inspirados em casos semelhantes ao do HM. Esse caso realmente causou uma grande reviravolta no mundo científico, porque foi a primeira vez que se demonstrou que uma estrutura no encéfalo, hoje a gente sabe, o hipocampo, é responsável pela consolidação da memória declarativa. E Eric Kandel, um psiquiatra de origem austríaca que vivia nos Estados Unidos na época, estava muito interessado na base neural para o armazenamento da memória. Então, ele gostaria de saber como os neurônios armazenam informação. Para isso, ele passou alguns anos após a publicação do caso HM, ele ficou muito empolgado, passou alguns anos estudando os neurônios em hipocampo de mamíferos. E ele percebeu que os neurônios ali, os neurônios em si, não tinham grandes diferenças dos demais neurônios. E, portanto, se ele quisesse entender a base neural da memória, ele precisaria usar uma estratégia reducionista, porque os circuitos neurais em mamíferos são muito complexos.
Então, após vários anos estudando hipocampo, ele decidiu mudar para a Plise, um invertebrado marinho com um sistema neural muito simples, por volta de 20.000 neurônios. E pelos estudos que ele conduziu na Plise, determinando a base neural para o armazenamento da memória, ele ganhou o prêmio Nobel em 2000. Gente, invertebrados são muito úteis para o estudo das bases neurais do comportamento. Isso porque a evolução ela é extremamente oportunista. Se deu certo num animal arcaico, essa estratégia utilizada nesse animal vai ser mantida ao longo do curso da evolução. Portanto, o armazenamento de informação aqui nos circuitos neurais extremamente simples da Plise ocorrem provavelmente de forma semelhante nos nossos circuitos neurais, apenas é muito mais difícil estudá-los. Já vimos, né, que a memória não declarativa ou implícita, né, além daquela de hábitos e habilidades, se divide em associativa, sobre a qual já conversamos bastante, e a não associativa. Dois exemplos muito comuns de memória não declarativa, não associativa, são a habituação e a sensibilização. Vamos pensar num exemplo de habituação e sensibilização para que fique bem claro para vocês a importância desse tipo de aprendizado. Vamos imaginar que você instalou um alarme na sua casa. Você instalou aquele alarme e, numa determinada noite, o alarme soa. Você vai levantar, vai ficar assustado, vai procurar ver se é um ladrão ou alguma coisa assim, né? No entanto, na noite seguinte, acontece a mesma coisa. E depois a mesma coisa. O alarme está com defeito. Provavelmente, ali pela terceira, quarta noite, que o alarme tem disparado com frequência, quando isso acontecer, você vai se levantar, vai simplesmente desligar o alarme e voltar a dormir. Ou seja, você aprendeu que o alarme está com problema, você já concluiu isso. A gente pode dizer que esse é um exemplo de habituação. Agora, por outro lado, vamos imaginar que o alarme não está com problema, tá? O alarme está funcionando perfeitamente bem. E você foi assaltado fora da sua casa, no centro da cidade. Coincidentemente, na mesma noite, ou 2 ou 3 noites depois que você foi assaltado, você está dormindo na sua casa e o alarme soa. Você provavelmente vai ter uma resposta muito mais exacerbada do que você teria se você não tivesse sido assaltado. O assalto não tem nenhuma relação com a sua casa ou com o alarme, mas você está sensibilizado devido àquela experiência. É lógico que esse tipo de resposta no encéfalo mamífero é extremamente complexa de ser estudada sob o ponto de vista do circuito neural. Mas o Kandel foi ver isso na Plise. Então, ele foi estudar um reflexo. Tá? A Plise, como nós temos aqui representada, né, o animal, você toca no sifão e você tem uma resposta reflexa de contração da brânquia. É um reflexo, tá? Portanto, você chega a dar um estímulo inócuo, um estímulo tátil no sifão. Isso vai ser detectado, né, por um neurônio sensorial, que é estimulado pelo estímulo tátil. Esse neurônio sensorial faz sinapse com um neurônio motor, que determina a contração da brânquia, reflexamente. Então, você toca no sifão, reflexamente o animal contrai a brânquia. No entanto, você repete isso várias vezes. É importante que qualquer animal aprenda a ignorar estímulos inofensivos. Ela não pode gastar energia, ela não pode dedicar atenção e se engajar em comportamentos que são referentes a algo totalmente inofensivo. Portanto, se você repetir isso durante alguns minutos, alguns 10 minutos, por exemplo, repete esse estímulo inofensivo, com o tempo a resposta motora vai estar habituada, ou seja, a resposta motora é diminuída. Observem aqui, a resposta sensorial continua idêntica,
No entanto, a resposta do neurônio motor, o potencial pós-sináptico excitatório no neurônio motor vai diminuindo e, portanto, também vai diminuindo a resposta motora. Quando essa habituação é de curta duração, ou seja, você faz apenas alguns estímulos, essa habituação vai durar um tempo. Posteriormente, no dia seguinte ou várias horas depois, você não vê mais essa habituação. Então, nós estamos falando de uma habituação de curta duração. Ela é mediada pela diminuição na liberação de neurotransmissores. O neurotransmissor liberado por essas sinapses aqui é o glutamato. Existem várias formas de você diminuir a liberação de neurotransmissores numa sinapse. Você pode diretamente atuar nas enzimas da maquinaria de exocitose. Você pode diminuir a entrada de cálcio via alteração na permeabilidade do cálcio, que vai determinar essa exocitose. Você pode, eventualmente, levar uma repolarização da membrana mais rápida, mediada por uma maior entrada de potássio na fase de repolarização do potencial de ação. O que é importante é que esses mecanismos dependem de alteração em proteínas que já existem e, portanto, eles são revertidos ao longo do tempo. Portanto, eles vão mediar uma resposta de curta duração. No entanto, se de repente a aplesia, algo mudou no ambiente e aquele estímulo é persistente, ela precisa aprender agora que aquela alteração é uma alteração persistente. E ela precisa levar essa informação, armazenar isso num circuito de memória de longa duração. E, de fato, se você repetir várias sessões, em vez de uma sessão de 10 minutos, você fizer 4, 5 sessões, um mês depois, e um mês depois para a plesia é muito tempo, é praticamente a vida inteira dela, a plesia ainda vai estar sensibilizada. Essa habituação de longa duração é uma mudança estrutural. Ela é mediada pela diminuição dos contatos sinápticos entre os neurônios sensoriais e os neurônios motores. Essa resposta de habituação, ela também pode ser desabituada, ela pode ser sensibilizada ou condicionada. Vamos ver mais um exemplo disso. Então, é o mesmo circuito neural, certo? O neurônio sensorial detectando um estímulo tátil inofensivo e determinando a ativação do neurônio motor que leva à contração da branquia. É o mesmo circuito neural. No entanto, agora nós vamos adicionar um outro estímulo, um estímulo nocivo, um choque na cauda da plesia. Esse choque é detectado por um neurônio sensorial especializado em estímulos nocivos, que vai ativar um circuito neuronal adjacente, que leva à ativação de neurônios modulatórios, que vão modular esse circuito neural que nós estávamos discutindo. Vão mudar a resposta desse circuito neural. Podem fazer isso de diversas formas, eu vou citar um exemplo. Esse neurônio aqui, esse neurônio modulatório, ele foi, portanto, ativado por um neurônio sensorial que respondeu ao choque, né? Esse neurônio modulatório vai liberar aqui nesta sinapse que está com colorido um neurotransmissor, a serotonina. Tá? A serotonina atua mudando, então fazendo uma sinapse aqui modulatória no terminal pré-sináptico do neurônio sensorial, que liberava glutamato para fazer com que o neurônio motor fosse ativado e levasse à contração da glândula. Agora, porque eu tenho serotonina sendo liberada aqui, fazendo essa modulação pré-sináptica nesse circuito neuronal, a serotonina vai ativar os receptores que são expressos aqui. A serotonina tem um monte de receptores. Tá? Num dos exemplos aqui, não precisamos se preocupar com essas vias de segundos mensageiros, mas apenas para citar um exemplo, ativa-se a via da fosfolipase C, que promove uma série de respostas, entre elas a ativação de uma proteína quinase, a proteína quinase C. A proteína quinase C fosforila as enzimas que fazem a exocitose e nós vamos ter o aumento da liberação de neurotransmissor aqui.
devido a uma maior, então, responsividade dessas enzimas que fazem a exocitose. Num outro exemplo, a serotonina atuando em outros receptores de serotonina promove a ativação da via adenilatociclase AMP cíclico, que, entre outras coisas, promove a ativação da proteína quinase A. A proteína quinase A vai promover a fosforilação, por exemplo, de um canal de potássio aqui, diminuindo a saída de potássio, portanto, diminuindo a velocidade de repolarização da membrana que foi despolarizada pelo potencial de ação. Isso vai fazer com que a membrana aqui passe mais tempo despolarizada, mais cálcio vai entrar pelos canais de cálcio voltagem dependente e, portanto, maior ainda vai ser a ativação das enzimas que promovem a exocitose das vesículas de neurotransmissor. Então, esses são exemplos de sensibilização de curta duração, mediada pelo aumento da quantidade de glutamato liberado. No entanto, se você, em vez de dar um choque na cauda da plísia, você dá vários choques espaçados num determinado tempo, você vai obter uma sensibilização de longa duração, a qual o animal vai responder mesmo um mês depois, certo? E essa sensibilização de longa duração depende do aumento do número de contatos sinápticos. E, portanto, nós vamos ter aqui um aumento dos contatos sinápticos, nesse exemplo, entre o neurônio sensorial com o neurônio motor. Aqui a gente consegue ver bem essas duas, tanto a habituação de longa duração quanto a sensibilização de longa duração. Vamos imaginar que um animal que é retirado da natureza. Nós temos um número X de contatos sinápticos, aqui representados didaticamente por 2 contatos sinápticos. Aqui no gráfico, nós também temos o contato sináptico entre os neurônios sensoriais e o neurônio motor. Representados aqui no gráfico, uns 1000 contatos sinápticos, por exemplo, um pouco mais de 1000. Se você promover a habituação de longa duração no animal, nós vamos ter diminuição desses contatos sinápticos. É o que é visto aqui e aqui nesse gráfico. E se nós promovermos uma sensibilização de longa duração, nós temos o aumento do número de contatos sinápticos, isso é observado didaticamente aqui nesse esquema e aqui no gráfico. Isso é visível através de microscopia eletrônica e depende de síntese proteica. Por que de síntese proteica? Porque essas estimulações, tanto a habituação, que é repetida ao longo do tempo, estimulação para induzir a habituação, quanto o choque para induzir a sensibilização, como eles foram repetidos ao longo do tempo, isso promoveu uma resposta neuronal duradoura, que levou à síntese de proteínas que vão alterar as sinapses naquele local. Por exemplo, você tem na sensibilização síntese de proteínas que vão promover sinaptogênese, aumentando os contatos sinápticos entre esses neurônios. Na habituação, ao contrário, nós temos a síntese de outras proteínas que vão promover ao contrário, vão promover podas sinápticas, que resultam, portanto, numa habituação de longa duração. E aqui nós temos a representação de um aumento, de uma sensibilização de longa duração, levando ao aumento da arborização sináptica naquele circuito neuronal. Lembrando, gente, isso são exemplos de como que informações são armazenadas em circuitos neurais. Seria praticamente impossível ainda hoje, é muito difícil estudar respostas complexas como habituação, sensibilização em circuitos neurais de mamíferos. Portanto, a gente usa estratégias reducionistas, olha para animais com sistema nervoso mais simples, para entender a base neural. E como eu já falei, se deu certo na plísia, certamente durante a evolução essa estratégia foi conservada. Mas e o hipocampo? Afinal, é a sua ausência a responsável pelo terrível déficit de memória da Dory, que, como eu já comentei, é inspirado num caso, o caso HM, que discutiremos na próxima aula. Bem, falaremos sobre hipocampo agora. Eu comecei a aula dizendo que nós íamos ver 2 exemplos de plasticidade sináptica bastante importantes para alguns mecanismos de formação da memória. Acabamos de discutir sensibilização e habituação na aplísia,
Vamos falar agora sobre LTP e LTD no hipocampo. A LTP, de potenciação de longo prazo, é um mecanismo para fortalecimento sináptico, ou seja, a partir do momento em que as sinapses desenvolvem LTP, aquelas mesmas sinapses agora produzem um aumento, uma resposta pós-sináptica exacerbada, um aumento da resposta pós-sináptica. Na LTD, depressão de longo prazo, nós temos o contrário, o enfraquecimento sináptico e a diminuição, portanto, da resposta pós-sináptica. Esses fenômenos foram primeiramente descritos no hipocampo. No entanto, hoje a gente sabe que eles ocorrem amplamente em praticamente todas as sinapses, inclusive as sinapses inibitórias. Os mecanismos para a indução da LTP e da LTD são amplamente variáveis também. Nós discutiremos hoje aqui um exemplo de mecanismo dependente do receptor de NMDA, que é responsável, o receptor de NMDA, por grande parte dos fenômenos de LTP e LTD. Não é o único responsável, mas é um fenômeno, um receptor amplamente envolvido nos fenômenos de LTP e LTD. Bom, falando sobre o hipocampo, né, já conversamos alguma coisa sobre ele, é uma região do lobo temporal medial, né, aqui localizada profundamente, portanto, é melhor vista num corte sagital, quando a gente olha para o encéfalo numa visão medial, a gente vê a formação hipocampal aqui em azul. Num corte coronal, nós temos ele aqui profundamente localizado nos lobos temporais mediais, né, bilateralmente, e a seus córtices adjacentes. Então, o córtex entorrinal, o córtex perirenal e o córtex parihipocampal. As vias neuronais e a neurotransmissão da formação hipocampal são razoavelmente bem conhecidas. Não é o nosso objetivo entrar em detalhes hoje. Eu vou apenas citar para vocês, tá? O hipocampo, ele é formado por duas camadas de células dispostas uma sobre a outra, o giro denteado e o corno de Hammond. As principais aferências que chegam no hipocampo vêm do córtex entorrinal através de uma via chamada via perforante, que se projeta para o giro denteado. A partir do giro denteado, nós temos uma segunda via, a via das fibras musgosas, que se projeta para a região CA3. E posteriormente a região CA3, a partir de CA3 nós temos duas vias paralelas, elas se dividem, uma via deixa o hipocampo via fornix e a outra, a via dos colaterais de Schaffer, se projeta para a região CA1. Como eu comentei, é bastante conhecida a neurotransmissão nessas vias, e o que a gente precisa considerar hoje aqui para a nossa discussão é que a transmissão da informação através desse circuito hipocampal é essencial para a consolidação da memória declarativa. Na ausência do hipocampo, portanto, na ausência desse circuito neuronal hipocampal, nós vamos ter déficits de memória semelhantes aos da Dory. Então, vamos observar esse experimento, a primeira vez em que foi descrita a LTP em um encéfalo mamífero, já comentei com vocês, foi em 1973, lá no primeiro módulo eu citei esse experimento, certo? Hoje nós vamos discutir um experimento semelhante, não é exatamente este experimento. Vamos entender aqui. Nós temos um neurônio de CA1 que a sua resposta está sendo detectada, certo? Então, aqui nós temos a resposta do neurônio CA1 sendo detectada por esse gráfico e também por este gráfico. Neste primeiro gráfico, nós vemos a resposta deste neurônio quando eu ativo artificialmente, eu dou um impulso e ativo artificialmente esses neurônios aqui representados em azul. A resposta dele vai ser esta resposta basal. Toda vez que eu dou um estímulo de determinada intensidade nesses neurônios aqui representados em azul, o neurônio que eu estou registrando a resposta responde desta forma. Se eu, ao invés de estimular os neurônios representados em azul, eu estimular os neurônios aqui representados em vermelho, com uma determinada intensidade, eu vou obter esta resposta aqui,
certo? Lembrando, gente, eu não esclareci, nós estamos num experimento em cultura. O hipocampo foi removido do encéfalo, os neurônios são mantidos vivos e são, portanto, estimulados, e a resposta desse neurônio CA1 é detectada através de um eletrodo de registro. Muito bem, esta é a resposta, então, produzida pelos neurônios azuis, esta é a resposta produzida pelos neurônios vermelhos. Vamos agora dar uma salva de estimulação, uma estimulação tetânica, numa alta frequência, apenas aqui nesses neurônios em azul. Para obter esta resposta antes, eu estimulava desta forma, certo? Uma frequência baixa. Agora, eu parei, obtive a linha de base, vou agora iniciar o meu experimento com uma estimulação tetânica de alta frequência durante algum tempo. Paro. Parei, espero um pouco. Vou agora detectar a resposta que aquela estimulação anterior, eu vou dar o mesmo estímulo nos neurônios azuis. Ao invés de obter esta resposta, eu obtenho esta resposta. Ou seja, uma resposta bastante exacerbada. Nada acontece com os neurônios em vermelho. Se eu estimulá-los aqui posteriormente, depois, eles continuam induzindo a mesma resposta. Esse experimento me mostra que apenas as sinapses que sofreram a estimulação tetânica de alta frequência durante um tempo, posteriormente foram fortalecidas. Outras sinapses que estão incidindo no mesmo neurônio não apresentam esse fortalecimento, certo? A isso a gente chama de LTP, um mecanismo, portanto, que para indução de um aumento da resposta pós-sináptica. Os neurônios azuis, a partir daqui, estão mais aptos a induzirem a ativação dos seus neurônios, deste neurônio pós-sináptico. Qual é o mecanismo para isso? Para o fortalecimento dessas sinapses. Existem vários mecanismos, como eu já coloquei. Um deles, que discutiremos agora, que é amplamente distribuído no sistema nervoso central, é mediado pelo receptor de NMDA para glutamato. Certo? Essas sinapses que acabamos de discutir são sinapses glutamatérgicas. Quando o neurônio pré-sináptico libera glutamato, ele vai atuar sobre seus receptores AMPA, que são canais iônicos, canais de sódio convencionais. O glutamato, ao se ligar no receptor AMPA, promove a abertura do canal de sódio, o sódio entra no citoplasma e despolariza a célula. Certo? Nós temos também um outro receptor de glutamato, que é o receptor NMDA, expresso nas mesmas sinapses. No entanto, o receptor de NMDA ele tem uma característica única. Além de ser ligante dependente, porque ele depende do glutamato para ser aberto, ele também é voltagem dependente. Se nós tivermos apenas glutamato, sem uma grande despolarização da célula pós-sináptica, o receptor de NMDA não responde. Para que o receptor de NMDA responda ao glutamato, ele precisa, além de glutamato, de uma grande despolarização da membrana pós-sináptica para que ocorra uma mudança conformacional e a ejeção de um íon magnésio que bloqueia este canal se a membrana não estiver despolarizada. Certo? O que é essa estimulação tetânica que nós fizemos causa? Uma estimulação em alta frequência vai levar a uma somação temporal bastante importante e vai fazer com que o neurônio pós-sináptico seja muito despolarizado, inclusive deflagre potenciais de ação. Com essa grande despolarização do neurônio pós-sináptico, agora eu tenho a liberação, a ejeção do magnésio do receptor de NMDA, porque eu tenho glutamato mais despolarização provocada pela estimulação tetânica que induziu a somação temporal, o receptor de NMDA agora é aberto, além de sódio, vai entrar cálcio.
através desse canal. E o cálcio é um segundo mensageiro extremamente versátil, vai fazer um monte de coisas. Como nós temos aqui uma grande despolarização da membrana devido à somação temporal, muitos receptores canais NMDA estarão abertos, porque a membrana foi muito despolarizada, e uma grande quantidade de cálcio vai entrar. O cálcio vai fazer uma série de coisas, entre elas, fosforila os receptores AMPA que já existiam. Agora, ao se abrirem em resposta ao glutamato, eles vão permanecer mais tempo abertos. Só isso. Só o fato do canal ficar mais tempo aberto em resposta ao glutamato já aumenta a resposta ao glutamato. Além disso, nós vamos ter a ativação de vias de segundos mensageiros, de quinases, que vão levar à inserção de novos receptores AMPA na membrana. A somação, né, a adição de aumento da resposta dos receptores que já existiam, AMPA que já existiam, somada ao aumento da inserção de novos receptores AMPAs, vai promover uma exacerbação da resposta àquele glutamato que tinha sido liberado. Tá? Este é um exemplo de mecanismo de plasticidade sináptica induzindo LTP. Nós sabemos que esse mecanismo no hipocampo é extremamente essencial à consolidação da memória declarativa. Isso é demonstrado por experimentos que mostram que se você ensinar determinada tarefa para um animal e administrar antagonistas de NMDA, inibidores das quinases que orquestram essas respostas, ou usar um animal nocaute para o receptor de NMDA, o animal não se lembra dessa tarefa e não é capaz de executar essa tarefa posteriormente. Portanto, gente, algo essencial sobre o receptor de NMDA. Ele funciona como um detector de coincidências. Nós precisamos do glutamato atuando, sendo liberado na sinapse, se ligando ao receptor, mas nós também precisamos que, ao mesmo tempo, nós tenhamos uma forte despolarização da célula pós-sináptica. Isso vai sinalizar o quê? Ora, se eu tenho uma sinapse ativa, enquanto aquele neurônio está fortemente ativado, provavelmente esta é uma informação importante e essa sinapse precisa ser fortalecida. Na LTD, ou seja, um mecanismo para depressão de longo prazo, as sinapses são enfraquecidas. Nós temos exatamente o mesmo experimento que discutimos anteriormente. No entanto, agora nós vamos, após detectada a linha de base, nós vamos dar uma salva de estimulação numa frequência menor. Numa frequência menor, você não tem, ela é feita nesta frequência menor com o objetivo de não ser capaz de induzir uma somação temporal. Portanto, você não vai ter a somação dos potenciais pós-sinápticos aqui, e a despolarização causada nesse neurônio vai ser uma despolarização modesta, apenas causada por cada um dos impulsos que você está administrando artificialmente aqui nos neurônios azuis, certo? Então, você está ativando essas sinapses numa frequência baixa, de forma que não ocorra somação temporal, e se não ocorre somação temporal, esse neurônio está apenas modestamente despolarizado. Para a estimulação, espera um pouco e vai testar. Para o mesmo estímulo que antes induzia esta resposta, agora você vai observar esta resposta. Você teve uma diminuição da célula, da resposta pós-sináptica, apenas nas sinapses que foram ativadas pelo estímulo de baixa frequência, certo? Nas sinapses aqui representadas em vermelho, nada muda. Ok? De forma que, então, nós temos agora uma diminuição da resposta pós-sinápticas a essas sinapses aqui representadas em azul. Qual é o mecanismo para isso? Existem vários mecanismos,
para LTD, tá? O mecanismo, a primeira vez que foi descrita a LTD hipocampal foi em 1992 por Dudek e Baer. E é também um mecanismo dependente do receptor de NMDA, porque se você bloqueia o receptor de NMDA, você também não detecta a LTD, este tipo de LTD, neste experimento em neurônio CA1 do hipocampo. Certo? Isso ocorre porque as sinapses estão ativas enquanto não há uma forte despolarização dos neurônios pós-sinápticos. Se não há uma forte despolarização do neurônio pós-sináptico, porque não há somação temporal, você vai ter apenas alguns canais NMDA eventualmente se abrindo, porque a despolarização é fraca, você não vai promover a ejeção em massa dos íons de magnésio. Pouco cálcio vai entrar na célula pós-sináptica. Isso vai induzir algumas mudanças bioquímicas, mas são mudanças bioquímicas diferentes. Vão, por exemplo, mediar agora a redução, a recaptação dos receptores de AMPA que estavam ali expressos na membrana. Agora, para a mesma quantidade de glutamato, eu vou ter menos receptores AMPA expressos naquela membrana pós-sináptica, uma redução da resposta àquela determinada quantidade de glutamato. Mais uma vez, nós temos o receptor de NMDA atuando como um detector de conhecimento. Enquanto essa sinapse está ativa, o neurônio pós-sináptico não está disparando. Se isso ocorre, provavelmente essas sinapses não são relevantes naquele circuito neuronal. Se elas não são relevantes, elas não estão induzindo a deflagração do neurônio pós-sináptico, o enfraquecimento daquela resposta pós-sináptica. Tudo isso que nós discutimos agora, esses dois exemplos, observe, é mediado pelo quê? A ativação de vias bioquímicas que vão promover a fosforilação de canais, a inserção de novos canais na membrana, ou no caso da LTD, a remoção de canais da membrana. Tudo isso é rápido, é transitório. É o que a gente pode chamar de uma memória de curta duração. Para que o animal ou o indivíduo se lembre de determinada experiência ou fato, ou para que essa LTP e essa LTD sejam detectadas ao longo do tempo, você precisa levar a consolidação dessa memória. E, de fato, com o advento do avanço das técnicas de neurofisiologia, nós conseguimos detectar LTP e LTD no circuito hipocampal ocorrendo naturalmente, sem a necessidade de você induzir um estímulo elétrico, como a gente acabou de discutir nesse experimento. E dependendo da memória que induziu, da experiência que induziu essa LTP ou essa LTD, isso vai gerar uma memória de longa duração e o animal vai se lembrar disso muito tempo depois. E se lembra da experiência muito tempo depois, necessariamente você tem que ter levado a alterações permanentes, o que a gente chama de consolidação da memória de longa, portanto, levando uma memória de longa duração. Para que isso ocorra, gente, é necessário mudança estrutural e, portanto, síntese de proteínas que vão mudar a estrutura daquele circuito neural. De novo, a magnitude e a duração do aumento da concentração de cálcio pode ser determinante para quais proteínas vão ser transcritas. Essas proteínas são geralmente fatores neurotróficos, que são transcritos a partir da ativação de fatores de transcrição, vai levar, portanto, à síntese de determinadas proteínas. Um bom exemplo é o fator de transcrição CREB, levando à síntese do BDNF, que vai promover mudanças estruturais naquele circuito. Por exemplo, sinaptogênese, aumento dos contatos sinápticos entre aqueles neurônios. Evidentemente, tudo isso depende de algo chave, síntese proteica. O reconhecimento da importância da síntese proteica para a consolidação da memória de longo prazo é reconhecida desde a década de 60, quando os pesquisadores demonstraram que se você ensinar determinada tarefa para um animal, ele é capaz de executá-la um curto espaço de tempo depois, mas se você, ao ensinar essa tarefa, tiver administrado um inibidor de síntese proteica,
Ele não é capaz de se lembrar que aprendeu aquela tarefa um longo tempo depois, por exemplo, 24 horas depois. Portanto, você, resumindo, ensina uma tarefa para um animal e, ao mesmo tempo que ele está sob efeito de um inibidor de síntese proteica, ele aprende. Porque ele vai ter fosforilação e desfosforilação de proteínas que vão levar à memória de curta duração, medeiam a memória de curta duração. No entanto, como você deu um inibidor de síntese proteica, essa memória não é consolidada e ele, 24 horas depois, não é mais capaz de executar aquela tarefa. Essa síntese proteica, portanto, como a gente já discutiu, é importante para alterações estruturais nos circuitos neurais. Por exemplo, imagine aqui uma situação original. De repente, você induziu uma nova aprendizado, o animal aprendeu e consolidou na memória de longa duração uma nova tarefa que ele tem aprendido. Você faz isso aumentando os contatos sinápticos naquele circuito neuronal. A partir de uma experiência prolongada, você vai também podando as sinapses que não estão ativas para aquela determinada tarefa e fortalecendo as novas sinapses. Se você remove a experiência, o animal não executa ou não precisa mais daquele circuito neuronal, aquelas novas sinapses vão estar ainda estruturalmente presentes, mas elas não vão estar mais tão fortalecidas. Elas vão entrar num processo de enfraquecimento. Se você voltar a induzir, a expor o animal àquela experiência ou aquele aprendizado, essa sinapse pode ser novamente reforçada. Lembrando que tudo isso, com as técnicas de microscopia eletrônica, já é, inclusive, possível de ser visualizado no encéfalo mamífero. Agora é com vocês. Considere um experimento em que um animal aprende determinada tarefa. Essa é a sessão treino. Ele é testado 1 hora depois do aprendizado e executa a tarefa. Esse é o teste 1. Também executa a tarefa quando é testado 24 horas depois. Este é o teste 2. Se o inibidor de síntese proteica ou um antagonista de receptores NMDA for administrado antes da sessão treino, que efeito você espera encontrar no teste 1 e no teste 2? Explique. Se o inibidor de síntese proteica for administrado 6 horas após a sessão treino, que efeito você espera encontrar no teste 1 e no teste 2? Explique. Essas 6 horas aqui nós não discutimos hoje, nós discutimos no nosso encontro. LTP e LTD são mecanismos importantes de plasticidade sináptica para aprendizado e memória. Vimos que o receptor NMDA de glutamato pode mediar ambas as formas de plasticidade, que são antagônicas, né? Explique como. Eric Kandel ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por seus experimentos que mostraram como a lesma do mar aprende. Por que conhecer os mecanismos através dos quais um pequeno invertebrado aprende é tão relevante? Discutimos no nosso encontro. Até lá.